Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ó Pai, eu peço que a tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque, ó Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço o Teu milagre, eu peço a Tua intervenção. Toque com o Teu poder, Senhor, toque com a Tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o Teu poder, envolve-a com a Tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e abençoo a tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos nesses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui, durante a oração, mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, um culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom, que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe?
Eu digo, as pessoas são livres, se querem gritar, que gritem, se querem falar alto, que falem, mas eu falo bem baixo, sabe, para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha, é uma edificação própria, a Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, choramandará, calarabaxê, oramandará, show. Eu não falo alto, sabe, se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar, não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe, porque Deus não é surdo, vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal e acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas e ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. Que o Senhor venha sobre ti, que o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça. Isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele, de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele. Seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa, ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz esse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela, porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer
Dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você. Diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixe a preguiça tomar conta. Aí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir com que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, sabe, vontade de nada. Larga mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu, não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, sabe, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos. Sabe, eu vejo pessoas que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, sabe, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claros. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, sabe, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo, a culpada é o pastor da igreja, o culpado é o que deixou de pagar ela, o culpado é a família dela que não apoia ela, o culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, sabe, a pessoa nunca olha para si. Ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma
como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Sabe, eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, sabe, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você, pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas, o porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, no capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, né? E justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes. Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não, você tem que seguir em frente, porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho e nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, sabe, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar e ainda que, sabe, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente, de não querer se envolver com determinada coisa e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia. E aqui embaixo
Você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, está lá no nosso site. Adquira, nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar que você encontra, ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kingdom Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, sabe, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora, certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, ó. Amanhã nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Choramandará, choramandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo, encha-a de poder, que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente.
fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso. No nome de Jesus Cristo, e profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais.